Boa tarde, povo gaúcho. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Estamos aqui com o programa Vivi na TV. Para você que curte espiritualidade, que quer saber mais sobre orixás, sobre a energia do ano de 2014, passando para 2015 e a força que os orixás têm na sua vida. Hoje vamos falar um pouco sobre crises internas. Também queremos saber se você sabe qual o endereço da Casa de Iansã. Pois é, a Casa de Iansã e Oxalá fica na Rua Gávea, número 113. E estamos esperando a sua cartinha. Você que é do interior do estado, manda pra gente lá pro nosso endereço para participar do programa, para fazer perguntas sobre a espiritualidade, sobre a religião, que nós teremos o maior carinho de estar com vocês. Então o endereço aí para vocês já é de início de programa. Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. E para quem quer aí mandar a cartinha, o CEP 91 760 040. O programa Vivi na TV vem com essa energia de segunda a sexta-feira, às 17h30. Fica conectado com a gente aí. Por quê? Porque a gente tem muita coisa boa para falar, principalmente para auxiliar o povo gaúcho. Exatamente. Eu quero dar uma jogada de búzia aqui, uma Viviane, que os pais estavam falando comigo aqui, tanto o pai Oxalá quanto mãe Iansã, que me pediram um favor. Posso aqui? Fica à vontade. Posso aqui? Então tá. Então deixa eu ver aqui. Exatamente, Oxalá pedindo aqui. Abertura de promoção para você que quer consultar na Casa de Iansã e Oxalá. 20% de desconto a pedido dos orixás aqui para você. Liga lá, 3084-3434, 3084-3434, a pedido deles, né, mãe? Então é um desconto do coração? Exatamente. É um desconto afetivo, é um desconto para você que está em casa aí e queria aquela força, aquele motivo a mais para ir consultar lá na Casa de Iansã e Oxalá. Bom, de presente aí, nesta semana, o desconto de 20% no valor real da consulta e pode debitar no cartão Visa, Master, Banri, Hipercar, aquele cartão que você já tem aí como companheiro para poder consultar lá na Casa de Iansã e Oxalá. Hora marcada, hein? Telefone 3084-3434 para agendar a sua consulta e ir pessoalmente. Eu tenho aqui algumas pessoas que falaram muito sobre conflitos internos, mas nós sabemos que os conflitos internos muitas vezes podem ser influência de uma espiritualidade ou mal cuidada ou até mesmo de uma energia que não é a sua. Exatamente, a energia que muitas vezes as pessoas passam para você e aí você acaba captando tudo aquilo e ficando de que jeito, gente, assim, ó, cabisbaixo, jururu, não tendo iniciativa, não tendo força de vontade, não tendo criatividade para tudo, né, mãe Vi? Como você age diante de uma emoção? Com ódio? Com agressividade? Com amor? Com tristeza? Com apatia? Como é a sua reação diante de uma crise conjugal? Você briga ou você deixa passar? Como saber a melhor reação que você tem que ter diante daquele momento que parece que tudo dá um nó? Pois no programa de hoje nós vamos falar sobre esse tipo de reação e o que você pode melhorar, porque nós estamos aqui sempre pensando em melhorar a sua e a vida do planeta. E hoje vamos comemorar junto com todas aquelas pessoas, publicitários, né, comunicadores, produtoras, professores, e toda aquela pessoa que inova, porque hoje é dia da criatividade. Muito legal, né? A criatividade que tem que existir para que o mundo ande, para que o mundo evolua. E eu achei fantástico aí, né, o dia da criatividade. Vocês viram ali que é um pão? Pois é, a criatividade, ela é inerente da pessoa. Alguém pegou um pão e transformou com a faca ali, né, num bonequinho, parece um pirata, que é a criatividade. Hiperativos, crianças hiperativas, jovens hiperativas, normalmente têm uma criatividade extremamente aguçada. Demais, demais, demais. A criança hiperativa é aquela que desmonta o carrinho e vai fazer ainda um robozinho, né? Tá aí um exemplo muito claro da criatividade. Isso é a alegria de ser criança, né? Já dizia o poeta, eu tenho a resposta na pureza e na inocência das crianças, né? E a criatividade é que traz também as grandes invenções, os grandes engenheiros, os grandes inventores, têm uma criatividade, pois não se conformam com a mesmice, não se conformam com as coisas estagnadas. Também a gente tem que pensar que toda pessoa criativa quer modificar o mundo ou influenciar o mundo. E aí, no Dia da Criatividade, também temos uma frase de Charlie Chaplin, que fala justamente sobre isso. Perca com classe, vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve. Charlie Chaplin, no Dia da Criatividade. Muito bonitas essas palavras dele, muito bonita mesmo. Tanto que um sábio também diz, se cale quando você acha que sabe tudo e fale quando você acha que você não sabe nada.
Eu tenho que mandar beijinho aqui para Margarida de Canoas, que nos deixou lá aquele recadinho especial. Beijo, Margarida, que teus dias sejam iluminados e que os orixás possam estar com vocês. Um abraço ao pessoal de Taquari, de Riozinho e de Salvador do Sul. Um grande abraço. Tenho amigos na cidade de Salvador do Sul. Um grande abraço para vocês aí do interior do estado, onde estamos chegando para a TV Pampa. Guaporé, 3 estrelas, Encantado, Rio das Antas. Também um grande beijo, um grande abraço a todos ali. E a gente sabe, aí está sempre conectado, que você pode sim vir até Porto Alegre, agendar a sua consulta e fazer a consulta pessoalmente lá na Casa de Ançã e Oxalá. Telefone 3084-3434. Pai Mário, nosso tema de hoje são os crises e conflitos pessoais. Pessoas que muitas vezes reagem de uma forma que acabam mais atrapalhando do que ajudando. E eu recebi por cartinha, que enviou lá para Rua Gávea, número 113, uma pessoa que diz que perdeu o emprego, mas olha a confusão que essa pessoa se meteu. Olha só, gente, acompanha aí. Vivi, sempre fui uma boa profissional, metas era comigo. Batia todas. Nesta época do ano, era a melhor vendedora. Trabalhava com equipamentos eletrônicos. Mas de um tempo para cá, cada vez que chegava na empresa, que acho que era uma loja, né, gente? Quando colocava o pé para dentro, tudo mutava. Eu estava sempre de mau humor, irritada, brigando com os colegas, e qualquer fósforo eu fazia uma fogueira, sem necessidade. Hoje vejo que exagerei. Acontece que o meu gerente regional foi fazer uma inspeção e reclamou do meu uniforme, que não estava adequado. Na verdade, eu achava que estava, mas ele dizia que não e começou a discussão. Saí porta fora e xinguei o supervisor, olha só, o geral. Não deu outra, fui demitida. Quero voltar ao meu antigo emprego, mas sinto que não consigo. Exagerei, pisei na bola, fui agressiva e não precisava. O pior é que quando pedirem referências, tenho medo que eles digam que eu sou uma pessoa mal educada. E eu não sou. O que está acontecendo? Será que houve algo para mim sair deste emprego? Pois ganhava muito bem. Vamos ver aqui. Foi feito, sim. Foi feito um feitiço aqui para varrer os caminhos dela. Tudo tumultuado, tudo na volta aqui. Vou levantar um pouquinho aqui para vocês verem aqui, ó. Tudo no tumulto, tudo tumultuado, Inhansã marcando aqui os ventos varrendo e Iemanjá aqui nos seus pensamentos. Por quê? Foi feito um feitiço para quê? Para você sair desse emprego, porque você era uma excelente profissional. Não vejo aqui nenhum problema em relação a darem referências de você, mas você não volta para esse emprego. Esse aí esquece. Você botou uma oportunidade fora muito boa, né? Uma formação que você teve, você fez know-how ali, mas infelizmente para esse você não volta. Mas Xangô marcando aqui que as pessoas dentro dessa empresa gostam muito ainda de você. Sabe que você passou por uma crise muito forte e esta crise foi uma crise que tirou o seu chão. E essa crise foi através de feitiço mesmo, sendo varrido os caminhos dela, mãe Viane. Só que não existe uma possibilidade do retorno dela. E a gente sabe que perder o emprego para conseguir outro não é fácil, né? Ainda mais ganhando bem. Pessoas que estão sentindo essa energia antes de sair, né? Começou uma muvuca, começou aquele mau humor, começou aquela implicância, até sumir coisas, né? Do seu ambiente de trabalho, caneta, roupa, pertences pessoais. O que a pessoa poderia fazer? Uma segurança? Como é que poderia agir? Nós temos que ter algumas atitudes. Por exemplo, ontem eu estava conversando com o nosso produtor, com o Jorge Quiroga, e ele dizendo para mim assim, Pai Maria, hoje eu estou irritado, estou isso, estou aquilo. A gente fica, nem todos os dias tu está de bom humor, mas tu precisa manter essa tua energia. E a energia que eu me refiro, a boa. E o que pode ser feito para isso? Uma boa de uma segurança, uma limpeza, uma harmonização e um fortalecimento com a Iemanjá. Por que o fortalecimento com a Iemanjá? Porque quando tu começa a ficar negativo, teus pensamentos já vão assim, nada vai dar certo, está tudo ruim, e aí as coisas acontecem. E cada vez fica mais complicado, e cada vez mais pedras no seu caminho, cada vez mais e mais e mais. Já dizia um sábio, né? Me dê uma alavanca e um apoio que eu moverei qualquer pedra. Isso é fato. Então, a pedra que você tem que mover do seu caminho é a negatividade que lhe afronta, é a negatividade que está na sua volta. E com um bom axé para Iemanjá, para os pensamentos, certo? Um bom axé para Inhansã, para trazer os ventos bons, e com Bará, para abertura de caminho, não tem coisa melhor. Até porque nós estamos aí, né, na finaleira do ano e as pessoas estão ficando angustiadas e precisam realmente manter seus empregos, mas também poder produzir mais, porque ela ali falava das metas e esse ano a economia não foi fácil, né? Então,
procura, quem sabe a tua energia precisa ser fortalecida, precisa desses axés. 384-3434, você agenda a sua consulta pessoalmente, vai na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Se você mora no interior do estado e quer fazer uma teleconsulta, liga e se informa. O valor é diferenciado, mas você tem como consultar sempre com hora marcada, como se estivesse pessoalmente, tá bem? Da mesma forma. Eu tenho um amigo aqui que quer ter uma profissão muito legal, acho muito legal. E principalmente porque é uma profissão, ontem nós falamos, aliás, na sexta nós falamos sobre, né, ousar nas profissões e sobre as profissões masculinas e femininas, que isso são coisas ultrapassadas. E ele diz o seguinte: quero saber se vou conseguir realizar meu sonho de ser chefe de cozinha e ter meu próprio restaurante. Mas, além disso, tem mais uma coisa. Meu pai faleceu há 4 anos e não conseguimos achar nada dele na época. Depois que ele morreu, ficou lá 4 anos no limbo, né? E agora começou a aparecer umas histórias, umas fofocas, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Tudo com muito valor. O que podem me dizer? Será que existe realmente alguma coisa desse falecido? Ele não manda o nome do pai, tá? Ele manda, na verdade, a data de nascimento dele, que é 9 de março de 93, e ele pergunta, ele é de Alvorada, beijo pessoal de Alvorada, se ele vai conseguir ser chefe de cozinha. Pois é, essa questão do chefe de cozinha, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cozinhar, e gosto mesmo, e estou sempre metido na cozinha ali, né? Isso não é mais preconceito. Ser cozinheiro hoje é uma profissão, se eu não me engano, é em Caxias, que tem faculdade para culinária. Senac aqui de Porto Alegre. O Senac tem também aqui, mas se eu não me engano, gastronomia, a de Caxias é uma das melhores. Aí, deixa eu ver aqui. Olha só. Mãe Iemanjá, com quem é que tá? Tá contigo aí, João? Eu estou fazendo a maior bagunça aqui, gente, mas tudo bem. Iemanjá e Oxum, marcando para você que sim, você pode e deve sim fazer esse curso de culinária, né, para ser chefe de cozinha, e você vai se dar muito bem. E ele tem a ideia de montar um restaurante dele, né? É verdade. Mas aqui está marcando ele também em um restaurante no exterior. Olha, de repente especialização. Uma especialização, certo? Mais direta, mais direcionada, um restaurante no exterior aqui para ele aqui, ele como um maître, né? Muitos enólogos fazem curso na França, na Espanha. Exato. Deixa eu ver essa questão do pai dele agora. Quem sabe o chefe de cozinha, né, também não pode ir para uma dessas regiões. Ele pode, até existe alguns cursos feitos aí com intercâmbio para a cozinha muito bons mesmo. Esta questão do pai dele, tá, de valores, disso e aquilo, existe mesmo alguns pontos que estão escondidos, coisas que ficaram escondidas, mas muito mais fofocas. É mais fofoca do que bens materiais. É mais fofocas do que bens né? materiais. Eles têm só que procurar um pouco mais e ir em busca disso aí, certo? Fazer uma investigação e tem como, né? Através de pedido até pela justiça, né? Para algumas quebras de sigilo bancário, porque existe algumas coisas assim. Registro de imóveis, isso tem advogados que podem fazer para você, especialista, né, em sucessões. Gente, aqui Pai Mário está falando muito sobre Iemanjá, desde a semana passada. Quem é Iemanjá no panteão africanista? Mãe Iemanjá no panteão africanista, ela é uma das primeiras mães, junto com Docô, junto com a Oxum e Oxalá. Foram os criadores do céu e da terra. Tem outras denominações também, mas ela é a primeira mãe, ela é a mãe da criação. Quando a gente diz que Iemanjá é a dona dos pensamentos, por quê? O mar é regido por Iemanjá. 2/3 da face da terra é de água, e as águas são de Iemanjá e de Oxum, as criadoras. Iemanjá, quando você senta à beira de uma praia e fica olhando, seus pensamentos vão longe, seus pensamentos vão muito longe. E tem uma oração que diz assim como é branca as espumas de Iemanjá, que sejam claros os meus pensamentos e os meus caminhos, que é uma oração de Umbanda. Da mesma forma que a Iemanjá pede a clareza nos seus pensamentos, ela pede que no dia a dia tudo melhore para você. E lembrando, uma onda segue a outra. Uma onda não vem em cima da outra. Quando vem, elas se unem. Então, os pensamentos de Iemanjá é uma onda seguindo a outra. Sempre, sempre, sempre. Eu acho muito interessante essas explicações. E aqui o Pai Mário também trouxe até em forma de versos e prosa, né? Essa explicação sobre Iemanjá, para que as pessoas entendam que a cultura africanista é uma cultura. Né? Está usando o termo cultura africanista. Por quê? Porque as pessoas têm que entender que todos os rituais, os axés, os trabalhos, a própria consulta está relacionada a uma história, a história do povo africano que veio para o Brasil, assim como para o mundo inteiro, através da escravidão.
mas principalmente que trouxe nas suas histórias, nas suas lendas, nas suas raízes, já com a influência também dos outros colonizadores aqui do Rio Grande do Sul, e trouxe essa religião tão rica de energia, de força, de foco e de fé que nós trazemos lá na casa de Yansan e Oxalá. E através desta cultura que nós orientamos vocês nas maiores dificuldades e também comemoramos com vocês as maiores alegrias. Nesse sentido, é que a Casa de Yansan e Oxalá também está realizando a limpeza de final de ano, que é, além de cultural, é uma maneira de você ter esse contato anual com os orixás do ano e do ano que está vindo, do ano vindouro, que você vai conseguir ter essa energia equilibrada. O telefone para agendar as limpezas de final de ano, que iniciam no dia 20, e também a marcação de ano é o mesmo, 3084-3434. Importante você saber que as limpezas de final de ano vão ocorrer das 10 da manhã às 21 horas. Fácil, né? Você que trabalha, poder se deslocar aí depois do trabalho e fazer essa segurança especial para o ano de 2015, que está ligado ao orixá Ogum. Agenda, tá? Não deixa para a última hora, que aí tá lotado e aí vira toda aquela confusão. Eu tenho uma amiga aqui que ela diz o seguinte: moro longe da minha mãe e sinto uma extrema carência e cobro de todos a falta que ela me faz. Ela não explica quem é o todos, que é as pessoas que vivem com ela e por que a mãe dela está longe. O que faço? Ela diz que sente dores horríveis na cabeça que nenhum remédio cura. Pai Mário, você falava de Iemanjá, acho que temos alguma coisa nessa área aí, né? Provavelmente. Não, mãe Viviane, não é em relação a Iemanjá, não. São espíritos que estão na volta dela atormentando ela. Aqui em Yansan, como dona dos espíritos também, como quem cuida dos espíritos, aqui marcando que existe um feitiço de afastamento, onde está sendo cortado tudo no caminho dela, e este corte está relacionado à família. Então, essa dor que ela sente são espíritos e está muito relacionado à saúde dela também. O que eles estão dizendo em relação a isso? Para ela ter um pouco mais de cuidado, procurar aproximar muito mais da família, que essa distância está fazendo com que energias negativas, que são espíritos negativos, estejam na volta dela. E aí, cada vez mais cortando a vida dela e deixando tudo um de costa para o outro. Quer dizer, para atrapalhar justamente essa cobrança que ela faz com as pessoas que estão com ela, essa energia, esse espírito está realmente atrapalhando o que tem em volta. Está atrapalhando o que tem em volta, está afastando essas pessoas dela, e essa negatividade do afastar as pessoas dela que traz essa dor de cabeça para ela, essa dor constante que ela tem, que os médicos não acham nada. E não acham nada porque é totalmente espiritual. Isso é um feitiço feito para ela, para tirar a energia dos caminhos dela. Quando a gente refere assim, gente, tirar a energia dos caminhos, a gente não pode ser mais específico, até porque nós estamos na televisão, né? Mas são coisas muito ruins sendo feitas para ela. Coisas muito ruins mesmo sendo feitas para ela, e ela não corre risco. O risco que ela corre é de perder toda e qualquer pessoa que esteja na volta dela. Então, da simplicidade não existe. Existe muito a cautela nessa questão. A maldade do ser humano, né? Ligado a querer o mal das pessoas. E isso é bem chato. E infelizmente esta questão de maldade nós não estamos referindo só dentro da nossa religião africanista, mas em todas as culturas existe o egoísmo, a forma de não adquirir e não querer que os outros adquiram. Sabe, é muito difícil, isso é uma situação muito difícil. Então, o egoísmo do ser humano é muito grande. Você tem que cuidar o dia a dia na sua volta, as pessoas que lhe encontram. Porque aqui, provavelmente, foi até uma discussão boba que causou toda essa consequência para ela. E isso vai minando cada vez mais a família dela e minando cada vez mais os caminhos dela. Falando de mães, eu tenho aqui um pedido que entrou e eu quero falar também, porque hoje é um dia muito especial. Acho que a gente também tem que se preocupar com a sociedade. O programa aqui tem esse cunho, nosso trabalho tem esse cunho de se preocupar com o ser humano e com a sociedade. E hoje é um dia de conscientização e homenagem também às crianças que nasceram prematuras. Quem é filho prematuro sabe, né? Como é ser um prematuro. E olha aí quem é que... Esse cartaz ficou muito fantástico, assim. Vocês sabiam que Albert Einstein foi prematuro? Pois é, ele nasceu antes da hora e esteve a vida toda à frente do seu tempo. Dia 17 é dia mundial, né, que fala sobre a criança que nasce prematura, sobre esses estudos, é um incentivo, uma homenagem a esses médicos, a esses enfermeiros que cuidam das crianças lá nos berçários, nas incubadoras. Quem é mãe lá tem esse coração apertado quando a criança nasce prematura, e nós vamos falar sobre isso dentro da espiritualidade.
Hoje é o Dia Mundial do Prematuro. Hoje é dia 17 de novembro. Eu sou prematura, viu, gente? Eu sou de 7 meses. Então, a gente sabe que toda criança prematura fica aquele tempo na incubadora, a mãe sofre, o pai sofre, a avó sofre. Mas aí, ó, né? Albert Einstein é um bom exemplo, eu sou um bom exemplo aí com você, e você, mãe, ou pai, ou vó que está aí com um bebezinho, né, no hospital, é importante saber que tem chance aí de viver e viver bem. O meu neto é prematuro também. O Anthony nasceu de 7 meses também, e é uma criança que tem uma saúde, graças a Deus, hoje muito grande. Nós tivemos que ter vários cuidados com ele quando era pequeno, mas é natural, mas tem... Graças a Deus, hoje a nossa medicina é muito avançada e podemos ter as nossas crianças próximas de nós. E nós temos aqui o nosso programa aberto a todas as pessoas. Aqui eu tenho um jovem, pelo visto é uma criança, que entrou aqui pelo WhatsApp para participar do programa, mas ele pergunta para a mãe dele, olha só que fofo. Oi, poderia me ajudar me respondendo no teu programa? Minha mãe quer engravidar, mas não consegue engravidar. Há 9 anos. Ela já fez de tudo, até já sentou na mesa de bede. Obrigada. Aí eu pedi a data de nascimento da mãe, ela é do dia 5/4/82, ela quer muito engravidar, a pessoa aqui escreve, eu acredito que é o filho dela. Se ela é de 82, o filho é jovem, exatamente, né? E ele preocupado porque ele quer esse maninho. Será que ela tem condições? A senhora olha nas cartas ou eu jogo no búzio? Pode ser no búzio, pai Mário, até porque ela fala da mesa de beijo, que é uma observação que eu quero trazer aqui. Olha, sinceramente, há uma grande dificuldade nela mesmo da gravidez, tá? E aqui não está marcando não essa gravidez, mãe Viane. Está com dificuldade. Está com dificuldade, tanto que em Yansan, que cuida também do órgão feminino, tá marcando uma certa dificuldade para essa gravidez. Ela já fez alguns tratamentos, mas está muito difícil. Na realidade, ela precisaria fazer alguns axés direto com bede, tá? Com chum de bede, com xangô de bede, em Yansan junto para essa gravidez. Por que em Yansan junto? Porque algumas coisas de órgãos femininos dela, parte de útero também junto com o Oxum, que não está deixando essa gravidez vingar. E aí nós nos preocupamos porque a criança prematura, assim como a gravidez com dificuldade, ela tem um cunho de espiritualidade, ela tem um cunho muitas vezes da falta de energia ou da dificuldade das bênçãos de Oxum, e não consegue trazer a fertilidade no ventre daquela mãe. Exatamente. Ou, né, na reprodução do pai. Exatamente. Nesse caso aqui, quando eu falei com Yansan também, que Yansan também cuidando dos órgãos femininos, porque nós temos a fertilidade com Oxum e o feminino com Yansan. E as duas estão numa ligação muito grande, mas só que os bedes marcam para ela esta falta de ovulação, a ovulação não completando. Então, é necessário alguns axés com Oxum e com Yansan e com os bedes para liberar essa gravidez dela. E quem são os bedes, pai Mário? Os bedes são as nossas crianças, né? Nós temos como bede Xangô de Bede e Oxum de Bede, que são os dois orixás jovens, os dois orixás criança. Fora alguns outros orixás que tem no panteão, por exemplo, como o meu pai, sou filho de Oxalá Bocum, que é o mais moço de todos, que ele é uma criança também. Mas os bedes são os dois orixás que cuidam das crianças e da prosperidade, certo? Quando se faz uma mesa de bede, por exemplo, você está oferecendo o doce, você está oferecendo a canjica, você está oferecendo todas as coisas doces para a prosperidade daquela casa, prosperidade daqueles filhos e complementação de uma obrigação. Quando nós falamos em energia, em amor, em carinho, nós estamos falando para você aí, que quer ter esse carinho, que quer ter essa força, e muitas dessa criança que vem de uma reprodução assistida, ou até mesmo com todo esse axé, precisa da segurança. Por quê? Porque é uma criança que teve que lutar tanto para vir nesse mundo, que muitas vezes já vem com essa espiritualidade muito aberta. Exatamente, exatamente. Ela vem, toda criança do 0 aos 7 anos, ou melhor, quando ela foi gerada até os 7 anos, ela pode trazer ainda, e traz ainda uma espiritualidade muito aberta mesmo. Ela vem em volta de uma casca de ovo, tá, gente? Essa casca de ovo protege ela, mas ela é muito fina também, pode se quebrar. Então, até os 7 anos da criança, tem que haver um cuidado, principalmente quando essa criança brinca sozinha, quando ela conversa sozinha, ela pode estar trazendo ainda lembranças do passado. E aí a segurança faz com que isso, não é que isso não vá acontecer, ou vá tirar a mediunidade da criança, não é isso, mas purifica e fortalece a criança nas suas dificuldades. Para você aí que está buscando essa orientação e que precisa, vou deixar o telefone da Casa de Yansan e Oxalá para que você possa agendar a consulta. O telefone é 3084-3434. Você agenda e vai pessoalmente lá na Casa de Yansan e Oxalá para poder avaliar qual a sua situação, qual o orixá e de que forma podemos lhe auxiliar.
Pai Mária, tem uma pergunta aqui de uma menina que diz o seguinte, que ela é a Tati do Partenon. Como tem Thaís e Tatiana, né, aqui participando do programa. Joga para mim, faz 1 ano que meu pai faleceu, depois meu sobrinho faleceu. Não sei o que está acontecendo com a minha família, me ajuda. Ela faz aniversário no dia 16 de setembro de 87. Olha só, quer jogar no bus ou na carta? Acho melhor jogar na Vamos carta. jogar na carta, Vamos jogar né? na carta, isso. E ela diz que nos assiste aqui pela TV Pampa. Vamos lá, então. Ela disse que o pai faleceu, depois o irmão faleceu. Ela pergunta o que está acontecendo com a família. 2 falecimentos nesse ano de 2014. Vamos ter preocupação aí com 2015, né? Porque ela tem até dúvidas em relação a ela. Lembra quando nós falávamos do Bede? Amiga, o teu pai, na verdade, cumpriu o ciclo dele, tá? Mas o teu sobrinho, aqui em Ansan me marcando que existe uma dificuldade de relacionamento e também dificuldade de crescimento dele. Aqui é o jovem que está com a linha de vida cortada, tá? E a Ansan aqui cuida dos espíritos. O que me diz aqui, e aqui me diz também que tu é de religião, que tu deve buscar, principalmente com a casa que você frequenta, uma orientação sobre desligamento, sobre limpeza de alma, que é um trabalho ligado somente para pessoas de religião ou bem orientado por um pai de santo. Nesse sentido, você vai conseguir fechar essas portas de comunicação que estão muito abertas, tá bem? Telefone aí para quem está nessa situação, 3084-3434, deve consultar. É um caso que não tem como resolver somente com passe ou até mesmo com vela acesa. Tem mais coisa aí nesse meio. Mãe Viana, tem uma saia justa aqui para a senhora agora. É mesmo? Uma saia justa. Boa tarde, Vi. Adorei te rever de novo. Preciso muito de ajuda. Meu marido se chama Tarará. Ele é de 31/10/88. Ele faz 2 anos que ele está preso por um crime que ele não cometeu. Gostaria de saber se isso é fato ou não é fato. Se ele cometeu ou não? Ou quando isso vai, ou melhor, ela diz assim, quando tudo isso vai acabar. Acho que quando tudo isso vai acabar, né, amigo? Quando tudo isso vai acabar. Olha, a gente não pode dizer que na justiça brasileira isso não acontece. Acontece, né? Tem muita gente que está presa e que não era exatamente a pessoa culpada, né? Amiga, dá uma revisada lá com o teu advogado, porque tem aí recursos que podem mudar. Ele não é o culpado, mas o envolvimento dele foi comprovado, então fica um pouco difícil, né? O que é que me diz o povo de rua? Que é a possibilidade de acelerar esse processo, de iluminar um pouco mais a energia dele e até fazer uma segurança para ele, porque a gente sabe que a situação aí dos presídios brasileiros são bem graves. Mas o que pede aqui, principalmente, é uma luz para a tua família, porque acabou nessa consequência devido à falta de luz e à muita feitiçaria que fizeram para a tua família e o pai era o mais vulnerável. Então, vamos prestar atenção aí que tem coisa negativa. Lembra do que eu falei do outro caso? Dá para evitar, tá bem? Telefone aí para quem quer consultar, 3084-3434. 3084-3434 é o telefone da Casa de Ansan, onde você liga para agendar suas consultas, tá? 3084-3434. E nós temos aqui os vultos de Jorge Caô, né, mãe Viana? Nossos agradecimentos a Jorge Caô, que faz para nós esse material onde você vê as nossas cartas, os vultos dos orixás, que é esse resgate africanista, e também todo esse trabalho bonito que Jorge Caô nos traz. Telefone de Jorge Caô, 9872-6407. Assista o programa, reveja aqui as etapas pela TV Pampa, site vivinatv.com.br ou youtube.com/vivinatv. A gente vai estar sempre com vocês aqui pela TV Pampa às 17h30, sempre conectados com a sua vida, com a sua espiritualidade e com a sua necessidade. Amanhã estamos de volta. 17h30. Beijo no coração. Beijo.